Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 23 de julho de 2024, terça-feira, gravando já num horário um pouquinho arriscado, porque quanto mais eu demoro para começar a gravação de manhã, maior é a chance de que a gente seja surpreendido pela atividade laboriosa da construção civil aqui na minha vizinhança, mas não teve muito jeito. Na verdade, aliás, vamos até justificar um pouco por que as últimas semanas, os últimos dias, sobretudo, o radinho andou um pouco mais esparso, um pouquinho mais menos garantido. É porque semana passada eu fiz aí um tratamento odontológico um pouquinho trabalhoso e isso acabou prejudicando um pouco, não só, obviamente, a minha dicção, claro, mas também a agenda, vai lá para o dentista. Ontem mesmo tive que ir lá tirar ponto, volta, tal, aí já fica meio complicado para gravar. Mas também tem um outro fator aqui que eu tenho que compartilhar com vocês, porque eu acho que eu comecei a perceber isso talvez no sábado. Eu vivo criando sarna para me coçar, certo? O radinho, aliás, foi uma excelente sarna para me coçar que eu criei faz 8 anos. 8 anos atrás eu inventei essa história que eu vou gravar um negócio todo dia. Não importa se eu tenho assunto, se eu não tenho assunto, eu vou gravar todo dia, porque isso me obriga não só a ficar, sei lá, atento a várias coisas que estão pipocando, acontecendo por aí, mas também é um bom exercício de estar conectando as coisas e estar me mantendo lúcido. 8 anos, 1000 e nem sei quantos, 1.800 episódios, eu preciso dar uma olhada, mas é mais ou menos nessa faixa. Mas outra sarna que eu arrumei para me coçar também já faz um bom par de anos, é o Coffee Break. Coffee Break é uma newsletter que eu inventei para mim mesmo no LinkedIn. O LinkedIn já tinha há algum tempo já disponibilizado uma plataforma de artigos. Acho que eu fui um dos primeiros aqui no Brasil a testar. No começo eu fiquei bem empolgado, mas obviamente a hora que entra todo mundo, lá vou eu para cauda longa de novo. Mas aí num certo momento o LinkedIn transformou essa história dos artigos numa newsletter. Eu criei o Coffee Break, é uma newsletter que era para ser quinzenal, eu acabei me empolgando, acabei tornando a newsletter semanal. Então todo sábado eu sentei e escolhi uma foto qualquer das minhas fotos mais recentes. As fotos do Coffee Break são sempre fotos minhas, né? E em cima da foto eu dava asas à imaginação, escrevia qualquer bobagem e foi divertidíssimo. Tem sido talvez um dos meus projetos mais aí gratificantes, porque tem interação e eu acho que eu acabei acertando a mão no formato, mas nesse sábado eu sentei para escrever e não consegui, não saiu nada. Eu entrei numa piração de que o que eu tenho a acrescentar, o que eu tenho a dizer que tem alguma validade para qualquer outra pessoa, né, já que tem inúmeras outras escolhas por aí de como ser um líder efetivo, como ser produtivo, como ser feliz, saudável, lindo, sexy, nem sei. Eu falei, o que eu tenho a acrescentar aqui, né, eu praticamente aposentado à força, né, com ideias não muito populares, o que eu tenho a acrescentar aqui, o que eu vou exercitar? Bom, eu sei que eu não consegui. O sábado passou, eu falei, bom, quem sabe no domingo eu consigo. Aí o domingo eu olhei de novo, eu até que tinha escolhido uma foto bastante querida, uma foto de um personagem que sempre me alegrou. Toda vez que a gente viaja para a praia, é uma praia que tem muitos pássaros diversos, e um dos pássaros parece um corvo, parece um corvinho. Não, o corvo é um bicho grande, não sei se você já viu, porque tem corvo, tem gralha, eu sei, os corvídeos têm uma variedade enorme, tá? Mas quando você é um corvo é um bicho grande e relativamente assustador, né? Ainda mais que eles andam em bando, né? Pois bem, e ainda para completar, um bando de corvos em inglês se chama murder, que é a palavra para homicídio, então não é uma coisa assim exatamente fofa. Mas esse parece da mesma família. Eu não entendo nada de passarinho, mas ele é muito bonitinho, ele está sempre para lá e para cá, um canto absolutamente maravilhoso, ele é muito bonito. Se eu fosse um dia tatuar alguma coisa, acho que eu tatuava aquele corvinho, ou aquele pássaro, e eu escolhi uma foto desse pássaro, só porque ele era bonitinho mesmo, mas não saiu nada. E aí, por ironia, eu acabei me lembrando de um poema que eu li na minha adolescência. Na adolescência eu me interessei muito por Edgar Allan Poe, histórias extraordinárias, naquela coisa meio sinistra, meio tétrica,
E o que é interessante é que ele tem um poema chamado The Raven, o Corvo. É um poema muito bonito, ilustrado pelo Gustave Doré, que é um ilustrador francês muito conhecido. Vou dar um link aqui para quem tiver interesse. Né? E é uma história muito estranha, é um cara que está em casa sozinho e de repente ele ouve uma batida na porta, quem será, quem será? No fim entra um corvo, o corvo pousa em cima da porta ali e ele pergunta, por que você está fazendo aqui? E o corvo responde, nunca mais. Nevermore. É a única coisa que o corvo fala é nevermore. E tem aí algum contexto qualquer, acho que esse cara perdeu uma pessoa querida, então obviamente a questão da saudade, do fado, da inevitabilidade, da perda, não é? Então é um poema muito bonito, muito conhecido. Aí eu vi aquele corvo, vi o Nevermore, eu não conseguia parar da história do Nevermore e não saiu mais nada. E no domingo não saiu nada, eu não sei se eu estou achando que essa semana eu vou pular. E ontem aconteceu uma coisa relativamente parecida, porque eu tinha, obviamente, né, consumido várias histórias, conteúdos, notícias, livros, então, em princípio, histórias para compartilhar não faltavam. Mas a hora que eu voltei do dentista, falei, dá para gravar, eu travei. Não foi aquele writer's block, né, não foi aquele branco que dá quando você está diante de uma página em branco, né, mas foi uma coisa um pouquinho diferente. Vamos ver se eu consigo identificar, e vocês vão me servir aqui de divã, e eu tenho que compartilhar isso com vocês, porque afinal o Radinho é uma saga um pouco peculiar, não é um projeto com uma estratégia definida, de sei lá do que, não tem, sempre foi uma coisa bastante caseira, casual, né, sempre foi aqui eu, na verdade, compartilhando com vocês uma trajetória que é uma trajetória aberta, não é que eu estou indo para algum lugar definido, eu simplesmente estou descobrindo, indo, aprendendo e vou compartilhando essa jornada com vocês. Algumas das descobertas são sei lá, empolgantes, outras nem tanto, mas alguma coisa pegou de mau jeito, eu estou tentando identificar exatamente por quê. Semana passada eu estava ouvindo uma entrevista extremamente interessante, aliás, como é que é o nome do autor? Eu devo ter comentado com vocês que eu estava outro dia desses ouvindo uma entrevista num podcast com um autor chamado Ferris Jaber, ou Yaber, alguma coisa parecida com isso, né, que o cara estava ali empolgadíssimo, tentando mostrar como a vida no planeta não é que a vida surgiu no planeta, praticamente a vida e o planeta se descobriram e se reinventaram juntos, mais ou menos como uma boa relação amorosa, né? Os dois se transformam, os dois florescem, então não é que você tinha um planeta que era um paraíso magnífico, criado por uma divindade, sei lá, desocupada, não, o planeta não era nada, era bastante inóspito, quando a vida surge no planeta de uma maneira completamente inesperada, em condições hoje de pesadelo, né? Muito diferentes de agora. Quando a vida começa a prosperar, ela começa a alterar o próprio planeta. Então, a vida foi alterando o planeta alterado cria outras condições para a vida se diversificar, a vida se diversificou e diversificou o planeta. Moral da história, se a gente tem hoje um planeta com céu azul e o ar respirável, tá bom, não é mais tão respirável assim, não é mais tão azul, ok, é só uma imagem, tá bom? Mas se você tem aí um planeta relativamente habitável por enquanto, não é porque foi dado de presente por alguma entidade caprichosa. Não, ele não era assim. Né? A vida transformou o planeta. Né? Em algum momento, há 2 bilhões e tanto, quase 3 bilhões de anos atrás, algumas criaturinhas lá descobriram que, olha, tá batendo sol aqui, será que eu consigo fazer alguma coisa com isso? Conseguiram pegar a luz do sol, que vinha de graça todo santo dia, não é? E conseguiram fazer uma reação que é a fotossíntese, né? Você pega a energia do sol, que até então ninguém estava usando para nada, você pega a energia do sol e faz o que? Fotossíntese. E aí você libera uma coisa que não tinha dando sopa por aí, que era oxigênio, de repente você tem um monte de oxigênio livre no planeta, o céu fica azul, outras formas de vida conseguem respirar, em algum momento você vai conquistar os continentes, vai ter outras formas de vida e vai diversificar. Bom, eu lembro da entrevista do cara, eu baixei o livro na Audible, eu gosto muito da Audible, é uma plataforma de audiolivros que eu sou muito fiel, há muitos anos inclusive, e eu baixei o livro do cara e comecei a ouvir e estava fascinado, absolutamente fascinado,
com o texto do cara é bom, né? Ele contando de que maneira você encontra formas de vida completamente inusitadas no ventre da terra, no seio da terra, elas transformam o próprio solo. Bom, eu estou lá ouvindo esse livro e falei, pô, tá aí um bom assunto, tá aí que coisa bacana. Bom, legal, é uma coisa para eu ter na manga para comentar aqui no radinho, se bem que a gente já tinha começado a contar essa história. Né? Mas aí eu ouvi uma outra entrevista com um autor bastante interessante chamado Harvey Whitehouse, Casa Branca. Aliás, ufa, aleluia, né? Talvez tenhamos esperança de colocar a Kamala Harris no poder. Isso para mim já é um respiro. Eu estava à beira do desespero vendo imagina o Biden ali segurando o osso, mais ou menos como o Lula segura o osso, mais ou menos como o Maduro segura o osso, ninguém quer largar o raio do osso, o Putin segurando o osso. Pois bem, ufa, já pelo menos algum respiro, né, alguma esperança de renovação, não é? Mas voltando, o cara chama Harvey Whitehouse, na verdade ele é um cientista bastante conhecido, e ele tem um livro muito interessante chamado Herança. Eu ouvi a entrevista com o cara, fiquei tão empolgado com a entrevista que eu resolvi baixar o livro e estou ouvindo agora. Né? O Harvey Whitehouse, ele tem um trabalho muito interessante porque ele é um antropólogo. Né, no começo da sua carreira de antropólogo, ele foi viver na Papua Nova Guiné, que eu sei que só fica longe. Sabe, a minha bússola tem 4 pontos cardeais mais um. Né, tem norte, sul, leste, oeste e longe. Então, vários lugares na minha bússola estão no ponto cardeal chamado longe. A Papua Nova Guiné fica longe. Nem sei onde exatamente, acho que é em algum lugar no Pacífico. Mas ele foi para lá viver por 2 anos. Não, né, fazendo selfie, surfando em hotéis de luxo, não. Ele foi viver com caçadores-coletores, uma tribo, eu já esqueci, né, já esqueci o nome, é uma cultura ali. Ele ficou 2 anos vivendo com os caras, tentando entender como os caras funcionam. E aí, isso faz décadas atrás, ele acabou fazendo uma carreira muito interessante, tentando justamente identificar o que existe de comum entre culturas como essa da Papua Nova Guiné, ou seja lá o que foi, Yanomamis, ou sei lá, bolsonaristas, ou eleitores do Trump, ou sei lá, eleitores da Kamala, tanto faz, do Lula, o que tem de comum nas culturas humanas, porque é bastante impressionante como algumas coisas são reconhecíveis, mesmo que você vá para uma civilização completamente diferente, né, você consegue se entrosar, você consegue entender o que está acontecendo. Por que será? Né? E aí uma das coisas que ele vai defender, e que eu estou aqui lendo, ouvindo o livro devagarinho, com muito prazer, é que existem algumas coisas comuns na natureza humana, não porque a gente tenha sido criado à imagem, não, simplesmente por uma razão evolutiva. Né? Nós todos evoluímos, a gente já comentou aqui, aliás, vocês sabem que eu tenho, né, uma atração bastante interessante pelo tema. Eu estava justamente lendo no Kindle o livro do Franz de Waals. Franz de Waals é um primatólogo que faleceu recentemente, uma figura fascinante, generosa, carismática, tal, que ele também tenta entender o quanto do nosso comportamento a gente herdou dos primatas, dos outros hominídeos, né? A gente tem aí uma longa linha, né, de parentesco. Em nenhum momento, aliás, vale a pena lembrar, em nenhum momento, acontece algum milagre, somos conscientes, somos homo sapiens completamente diferentes do resto, com uma alma imortal. Não, isso não tem nenhum momento desses, tudo indica uma continuidade, tudo indica uma herança, tudo indica pequenas mudanças graduais, né? Não tem nada essencial acontecendo subitamente. Né? E aí o Franz de Waals já estava tentando mostrar que, veja, várias coisas que a gente considera valores humanos elevadíssimos, como a compaixão, a empatia, a justiça, a reciprocidade, ninguém precisou escrever isso em pedra, ninguém precisou subir numa montanha. Isso são coisas que evoluíram entre outros parentes nossos, evoluíram entre chimpanzé, evoluíram entre bonobo, entre orangotango, entre gorilas. Né? Quanto mais complexos esses primatas, mais complexos também os hominídeos, mais complexas essas invenções, essas evoluções que surgem para tornar a vida social mais, sei lá, mais
mais poderosa, né? Então, eu já estava lendo isso mais ou menos no Franz de Waals. Então ele é um cara que dá bastante sustentação ao que a gente poderia chamar de uma psicologia evolutiva. Então esquece Freud, esquece Jung, esquece seja o que for, não precisa pensar em nada transcendente, não precisa pensar em nada misterioso, as coisas têm uma origem bastante bonita, inclusive uma origem que é compartilhada por espécies também. Pois bem, então nosso amigo Whitehouse vai numa linha bastante parecida e ele começa a identificar, e esse livro dele chama Herança por causa disso, porque nós teríamos uma herança evolutiva que são basicamente 3 pilares, né? 3 pilares que ele vai destrinchar isso, né? Ele vai deschavar esses 3 pilares. O que ele quer dizer com isso? Os 3 pilares são conformidade, muito comum, absolutamente comum a todas as culturas, a noção de conformidade, a noção de religiosidade e a noção de tribalismo. E ele vai explicar devagarinho. Então, no começo do livro, ele está falando agora de conformidade, o conformismo, é o que me faz lembrar. Eu lembro de um americano que eu conheci aqui em São Paulo. Ele tinha vindo para o Brasil passar um tempo aqui, ficamos amicíssimos e somos amigos até hoje. Hoje ele mora fora daqui, mora em Berlim, falaremos de Berlim na sequência. E aí eu me lembro dele começando a se entrosar aí com a cultura brasileira, com a cultura paulistana, e ele naquele momento me chamou a atenção para algo que, imagina, eu era novinho também, sei lá, não percebia muita coisa. Ele falou, nossa, por que vocês são tão iguais? Eu falei, como assim iguais? Não, é impressionante, vocês se vestem todos do mesmo jeito, todos têm o mesmo cabelo, né, todos têm a mesma moda, e aí a gente começou a prestar atenção, e eu realmente reconheci que existia um fenômeno muito curioso, né, se de repente surgia uma moda, sei lá, a novela das 8, né, coloca como moda uma calça X ou Y, uma blusa X ou Y, um cabelo X ou Y, é só uma questão de tempo para que absolutamente todo mundo na rua esteja se vestindo igual. Né, se de repente uma loja chique, como na época tinha, sei lá, a Zump, uma dessas caríssimas que eu não tinha grana para comprar, né, viesse com algum tipo de calça rasgadinha, era só uma questão de tempo. Para isso começa obviamente nas camadas mais abastadas, e isso começa a se ecoar, a ressoar, a se propagar pelas outras camadas sociais. Quando você vai ver, está vendendo na 25 de março a mesma calça, e está todo mundo vestido do mesmo jeito. E eu nunca tinha parado para pensar isso, porque eu também nunca tinha saído daqui, eu não tinha outros parâmetros de comparação. Ele certamente estava comparando isso com o universo americano. Ele é de Chicago, morou em Nova York também, cidades muito cosmopolitas, e o americano, em princípio, tem um senso de individualidade um pouco mais acentuado. Dane-se a opinião alheia, você veste como você quiser. E isso é curioso porque batia um pouco com alguns relatos, né, dos brasileiros que iam para os Estados Unidos e falavam, não, eles não sabem se vestir, eles são brega, eles se vestem errado. Não é que eles se vestem errado, é que o brasileiro tinha incorporado, né, uma noção muito estrita, muito rígida do que era aceitável socialmente ou não. Quando vai para lá, ao invés de reconhecer que ele é um caipira tacanho provinciano, que com um universo bastante restrito, não, ele vai achar que os outros são bregas e os outros não sabem qual é a moda da novela das 8. Então, isso foi uma grande digressão para falar sobre a questão da conformidade, mas a questão da conformidade não é um privilégio da cultura brasileira, né? A questão da conformidade é uma característica humana fortíssima, é definitivamente evolutiva, é inclusive mais acentuada do que em outros primatas. Conformismo significa o seguinte: pelo sim, pelo não, você faz igual a todo mundo, né? E aí o que ele vai tentar mostrar é que inúmeros experimentos, não é só uma observação, sei lá, diletante, o cara está andando na rua e filosofando. Não, experimentos são feitos com crianças, experimentos são feitos com jovens, os experimentos são muito interessantes, para ver até que ponto você se deixa contaminar pelo comportamento do grupo, né? Se todo mundo faz de um certo jeito, você nem sabe por que eles estão fazendo aquilo, mas você vai fazer igual pelo sim, pelo não. Esse é um comportamento fortíssimo, muitas vezes ele é completamente irracional, né? Você de repente está imitando um comportamento que não faz sentido nenhum,
E a questão é, por que será que a gente imita o comportamento alheio? Né? Por que a gente faz isso tão forte? Né? Por que você faz o sinal da cruz quando você passa diante de uma igreja? Por que você, sei lá, come com garfo na mão X ou Y? Ou por que você... Por que vários comportamentos foram absorvidos? Ninguém explicou para você direito, né? Muitas vezes está todo mundo fazendo isso, é o que você vai fazer. Tem inúmeros experimentos em que você pode pegar eu já fiz isso em algumas palestras, você pega uma plateia toda e submete ali algum tipo de teste e que de repente você percebe que pelo sim, pelo não, o cara vai votar ou vai opinar da mesma maneira que todo mundo, mesmo quando as evidências são contrárias, ele não quer ficar sozinho, ele fala, bom, de repente eu estou equivocado aqui, né? Eu não vou ficar quieto, não vou dar bandeira, não vou, né, dar cara para bater, não vou pagar mico aqui, então não quero pagar mico, então, portanto, eu vou seguir a maioria. Então a questão é, por que a gente tem esse conformismo tão forte? Várias explicações possíveis. Uma delas é o que acontece que nós somos uma espécie social, certo? Nós aprendemos uns com os outros, de repente alguém aprendeu alguma coisa nova, uma maneira de fazer uma ferramenta, uma maneira de fazer comida, uma maneira de caçar, não é? Então você observando o comportamento de alguém, alguém que você respeita, alguém que você acha que vale a pena ser copiado, né, porque afinal o cara tem sucesso ou o cara tem status, então você copia mesmo sem saber o que é, né, para ver se funciona. Depois, eventualmente, a hora que você entendeu o que funciona e o que não funciona, você pode descartar o comportamento original. Então é tipo assim, por segurança, eu vou fazer igual, eu vou me vestir igual, eu vou falar igual, né, etc, etc, etc. Depois eu vejo, só que não tem muito depois, né? Normalmente você acaba incorporando essa história, mas então essa ideia de que você imita inconscientemente os comportamentos de um grupo ou de alguém influente por segurança, é uma aposta que você faz, bom, eu não estou entendendo, mas isso quem sabe vai ser favorável e depois eu posso racionalizar isso, é uma hipótese, mas talvez exista outra hipótese mais forte, que também é testada em inúmeros experimentos, blá, 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 blá. Os experimentos são fascinantes. O que também acontece é o seguinte, como nós somos uma espécie social, em que o indivíduo sozinho, ele é muito frágil, né? Uma das piores coisas que pode acontecer é você ser o cara que está isolado na floresta, é você ser o patinho feio, né? Você ficar de fora. Veja quantas histórias infantis, quantas lendas envolvem justamente a exclusão, o ostracismo, você ser colocado de fora. Então, a gente comentou isso na semana passada, uma extrema coincidência. Eu estava justamente tentando explicar por que as pessoas puxam o saco, por que elas vestem a camisa da empresa, por que elas são mais fanáticas religiosas do que as outras. É justamente para garantir que você merece fazer parte do grupo. É justamente para garantir que você é confiável, para evitar que você seja discriminado, para evitar que você seja, né, o patinho feio da história, para evitar que você fique no canto com chapéu de burro. Então, eu tinha comentado isso e ele acabou o Harvey Whitehouse acaba reforçando essa história, narrando experimentos científicos, etc. e tal, que uma das coisas mais fortes nessa história toda de conformismo é justamente o pânico de não ser, o medo, o receio de ser excluído, de ficar mal na foto, né, de sentar no fundão. Né? Você quer sentar na janelinha, você quer estar junto de quem é importante, você quer gozar dos mesmos benefícios de quem tem status. Então, esse conformismo nosso não é só uma questão não é só uma estratégia de aprendizado, né? Ok, vou imitar tudo, depois eu vejo o que faz, mas é também uma tentativa nossa de não ficar de fora, né? O que é extremamente interessante, ajuda a entender várias coisas, ajuda a entender, sei lá, torcidas de futebol, ajuda a entender fanatismos religiosos, ajuda a entender por que a gente tira sarro de quem é de fora. O cara chegou aqui de fora, ele não sabe, sei lá, amarrar cá, sei lá, prender o cinto direito, ele não sabe exatamente onde é que senta, hahaha, veja só que ridículo. Uma boa parte do nosso humor, aliás, vale lembrar o humor, é lógico, o humor, que legal, que bacana e tal, mas grande parte do humor, enquanto eu ouço aqui ruídos estranhos da obra, inclusive,
que instrumento será esse? Uma boa parte do humor é justamente um reforço daquilo que é socialmente aceito, o que não é, né? Algumas posturas são ridículas. Veja só, o caipira na cidade não consegue atravessar na faixa de pedestres, tanto que em inglês a palavra para você atravessar fora da faixa de pedestres é jaywalking. Jaywalking é o jeito do caipira, né? Olha só, quando você atravessa fora da faixa, você está demonstrando que você não é um cidadão urbano, um citadino sofisticado, você é um bicho do mato que chegou aqui e não sabe as regras do jogo. Então veja o pânico que todo mundo tem, né? Eu lembro, sei lá, cenas na escola em que você, sei lá, sua calça rasgou, né? E você está apavorado para que ninguém perceba que sua calça rasgou, não porque tem alguma coisa absolutamente pavorosa em alguém ver a cor da sua cueca, mas é porque você não quer ser ridículo, né? É o medo de ser ridículo, é o medo de ficar de fora, né? É o medo de ser visto como alguém que não é confiável, alguém que não merece estar nas melhores posições. Ufa, está sendo bastante interessante, né? A questão toda ele já está começando a tocar em outros temas, como a questão da religiosidade, e o que ele está colocando religiosidade aqui ele está tentando fazer o mais genérico possível, né? Haja vista que existem inúmeras formas de religiosidade por aí, desde o animismo, né? Você pega o shintoísmo japonês, que acredita que você tem espíritos e almas em tudo quanto é coisa, até monoteísmos, até a vida depois da morte, a vida eterna, seja o que for, né? Tem inúmeras variações, mas algumas coisas são comuns. Ele está tentando entender por que mesmo entre caçadores-coletores da Papua Nova Guiné, você cultua os antepassados, você tem um templo onde você coloca comida para os antepassados. E aí ele, né, como um estrangeiro, como alguém interessado, ele pergunta, mas espera, os caras, se ele já morreu, por que ele vai comer? E se ele já morreu, que gosto que ele vai sentir? Se ele já morreu, como é que ele vai... Você tentando entender exatamente de onde vem essa ideia de que alguma coisa subsiste após o fim do seu corpo físico. O fim do corpo físico, aparentemente, todo mundo consegue... tá na cara, lógico, o cara morreu, imediatamente a coisa começa a decompor, perfeito. Mas por que algumas culturas... Por que em 99,9% todo mundo acaba aceitando com muita naturalidade de que alguma coisa sobreviva, e não só, que existam na natureza entidades sobrenaturais com capacidades que contrariam as leis da física. É lógico que alguém da Papua Nova Guiné não sabe Newton, não sabe Einstein, mas ele sabe muito bem que se você largar uma pedra, ela cai, né? Se você for correr diante de uma parede, na frente de uma parede, você vai dar de cara com a parede, né? O cara sabe, já intuiu, né, que obviamente você não atravessa paredes, que você não voa, não é que você tem uma série de condições que ele já incorporou da física de como o mundo funciona. Mas aparentemente, pelas pesquisas indicam, em todas as culturas, todo mundo imagina que existam forças na natureza, forças que são invisíveis, forças que podem voar, que podem atravessar paredes, que sabem o que você está, sei lá, fazendo, né? E que essas forças, por quê? Da onde vem isso? Ele vai tentar explicar, é onde eu estou agora, tentando dar explicações naturais, explicações evolutivas, por que a gente, isso é uma coisa essencialmente humana, né? Você não tem essa sofisticação, que a gente saiba, nos outros primatas, não é? Você não tem essa ideia de que existam coisas invisíveis, ou que de repente os seus antepassados você precisa pôr comida para eles, ou tratar de alguma maneira diferente. Por que isso acontece? É isso que ele está tentando ali, nesse momento, explicar. Tem várias questões ali. A primeira delas é que os humanos parecem ter desenvolvido um modelo muito sofisticado de como que o outro funciona. Isso chama teoria da mente, né? Então, por exemplo, você é uma criança, você vai pedir uma coisa para a mamãe, aí você olha para a mamãe, ela está com uma cara meio esquisita, você fala, eu acho que ela não está num bom momento agora, né? Eu acho que ela está pensando, ela está com raiva de mim porque eu fiz alguma besteira, né? Então, como eu imagino que ela esteja se sentindo dessa maneira, eu acho que agora não é um bom momento. Veja, essa capacidade de
Bom, primeiro que acho que é uma questão que surge muito rápido, né, que é você imaginar que existem agentes, né? Se alguma coisa acontece é porque alguém fez. Se alguma coisa aconteceu é porque é vontade de alguém, né? Com uma criança, é muito difícil explicar para uma criança que você a machucou sem querer. Ela vai achar que se você machucou foi por querer, porque ela muito naturalmente tem esse modelo de agente, né? Alguém está agindo, se alguma coisa aconteceu é porque tem alguém por trás, né? E aí, obviamente, você vai achar que a porta bateu porque alguma força empurrou, né? Choveu porque alguém fez chover, né? Você estende um pouco esse modelo de agência a coisas que não necessariamente merecem. Então tem essa questão do modelo da agência. Tem essa questão que evolui na nossa espécie, que é você ter uma teoria da mente, então você começa a imaginar como que as outras pessoas, não só uma, mas várias, você começa a imaginar, você começa a gerenciar na sua cabeça como que cada um está pensando, como que cada um se sente com relação a não sei quem é favorável a você, quem é desfavorável. Essa é uma capacidade que primatas mais ou menos têm, eles sabem quem são amigos, quem são inimigos, mas na nossa espécie isso é muito elaborado. Mas eu acho que uma das teses é a seguinte: ok, né, você convive com uma pessoa, você desenvolveu todo um modelo da mente dela, você sabe, consegue antever ou prever ou imaginar os desejos, as emoções daquela pessoa. A questão é, ok, a pessoa morre. E o que você faz com esse modelo da mente? Ele continua dentro de você, né? Ele continua dentro de você porque, em princípio, ele só existe dentro da sua cabeça, né? Então, como é que você lida com a perda de um né, corpóreo, a perda física de alguém? O modelo da mente continua na sua cabeça. Então, talvez esse fato de que o modelo da mente de outras pessoas continua, em princípio, funcionando, você ainda continua imaginando como essa pessoa estaria se sentindo, talvez isso explique porque é tão fácil para todas as culturas humanas imaginar entidades sobrenaturais, imaginar algum tipo de sobrevida. O que é curioso que ele está comentando que as primeiras, as culturas originais muitas vezes imaginam que de repente a montanha tem um espírito, o rio tem um espírito, tudo tem um espírito, a floresta tem espíritos, só que esses espíritos normalmente não se interessam por você, né? Eles se interessam com eles mesmos. Então, se você está na floresta e de repente faz alguma coisa errada, né, de novo a questão do conformismo, olha, puta, você pisou na planta errada, você cortou o galho errado, nossa, você vai ter que aplacar os espíritos de alguma maneira, porque senão eles vão atrapalhar a sua vida. Mas veja, são espíritos que normalmente só se interessam por você quando você faz alguma besteira, e aí você tem que comprar a sua tranquilidade de novo, mais ou menos como se fosse a milícia do Rio, a máfia, o crime organizado, né? São entidades que você tem que tentar viver em pazes, né? Viver numa certa harmonia, mas em princípio elas não se interessam por você. Aliás, é uma coisa que quando a gente pensa a mitologia grega, por exemplo, os deuses gregos não estão nem aí com ninguém. Ele não quer saber o que você pensa, ele não quer saber. Só quando você contraria alguma coisa, aí o cara vai ficar um pouco incomodado. Mas eles têm mais o que fazer. Num certo momento, uma certa cultura inventa, né, um modelo de divindade que curiosamente se interessa por aquilo que você pensa, por aquilo que você sente, por aquilo que você imaginou fazer, né, e você vai pagar o pato por isso. Mas, ok, eu estou divagando aqui, mas eu devagarinho estou ouvindo esse livro, estou gostando bastante, mas eu confesso que isso talvez tenha me desanimado um pouco, porque na hora que a gente começa a entender cada vez mais, e as evidências não é uma questão de opinião, não é uma questão de filosofia, são experimentos científicos, é observação no campo, né? Quando a gente vai ler, o Rousseau disse, o Rousseau foi para Papua Nova Guiné? Não foi. O Rousseau mal e mal saiu de Paris. Não, porque o Freud está fumando charuto em Viena, desculpa, ele foi falar com os Yanomami, não, ele lê um pouco de grego, né? Como ele lê um pouco de grego, ele acha que você, por alguma razão qualquer, quer fazer sexo com a sua mãe. Mas, então, veja, não é uma questão de opinião, não é uma questão de filosofia, não é uma questão de crença, são experimentos, são trabalhos de campo, né? Tem a ver, e são coisas multidisciplinares, não é só uma questão de ciências humanas, isso está envolvendo biólogos, está envolvendo geneticistas, está envolvendo historiadores, paleontólogos, climatólogos, o diabo é multidisciplinar, então as evidências estão claras, mas aí para mim acho que o que talvez tenha pegado um pouco é reconhecer que a espécie é essa espécie e que por que será que eu, ou muitas outras pessoas em algum momento,
decidimos imaginar que a espécie fosse diferente. Né? Aconteça o que acontecer, nós continuamos sendo um tripé, né, desse tipo de funcionamento. Nós evoluímos para funcionar dessa maneira. É claro que em algum momento, em vários momentos da história, né, alguém, né, a gente não é uma criatura 100% biológica, a gente é uma criatura biológica e cultural. As duas coisas evoluem em paralelo, a cultura evolui muito mais rápido, né? Então, de repente, outras maneiras de pensar surgiram que, vamos fazer o seguinte, essa história de conformismo excessivo, não sei se é tão bom assim, porque não está dando conta do mundo, né? Então, essa questão também de imaginar que tudo que acontece é porque alguma criatura incorpórea resolveu se meter. Veja, eu criei aqui um telescópio, um microscópio, um sensor, uma antena, não está aparecendo nada. Eu não sei onde esses caras estão se escondendo, né? Porque eu posso procurar no céu, para tudo quanto é cara, não estou achando nada, as coisas se explicam sozinhas. Então vamos tentar criar um outro modo de colaboração, um outro modo de construção do conhecimento, um outro modo de convívio, que de repente a gente sai um pouco fora, né, dessas armadilhas da evolução. Então, sim, é lógico, na ciência a gente tem aí, sei lá, democracia, várias coisas que não são intuitivas, que até hoje provocam incômodo, que até hoje provocam reações muito fortes, as pessoas vão querer voltar, né, para esse tripé bastante forte de tribalismo, religiosidade, conformismo. Isso é uma batalha contínua, é muito difícil você convencer as pessoas que existe benefício ou que existe algum tipo de vantagem em você, de repente, repensar essa herança que a gente recebeu. Mas eu acho que o que talvez tenha pegado para mim eu simplesmente acho que me senti mais quixotesco, né, mais dando murro em ponta de faca, né, mais tentando aqui vender um peixe que não interessa praticamente a ninguém, porque eu não tenho nada muito empolgante a oferecer, não vou dizer que a conjunção dos astros no dia X vai favorecer a sua vida sexual, sobretudo se você mudar as letras do seu nome, porque a numerologia, inclusive se você tomar florais de Bach de acordo com eu não vou ter nada disso para contar. Né? Eu estou aqui o tempo todo tentando mostrar de uma maneira bastante, de novo, quixotesca, um pouco patética, que é possível você ter uma vida plena, que é possível você ter, né, uma sociedade mais civil, uma sociedade justa, uma sociedade mais alegre, mais leve, mais inovadora, mais livre, se a gente, de repente, deixar um pouco de lado essas heranças todas. Mas acho que o peso dessa herança me pegou, e ainda, sobretudo, para um projeto que está batendo fora do bumbo, um projeto que, né, a gente está aqui ignorando todas as leis do marketing digital, do growth hacking, etc. e tal, a gente está fazendo uma coisa orgânica, que só depende de vocês, basicamente. Eu não estou investindo em mídia, né, só depende do apoio de todo mundo. A chance disso ter sucesso no mundo que é uma usina, né, de desperdício de energia e de tempo, né, em que você tem essas máquinas apontadas todas para você, para sequestrarem o seu desejo, sequestrarem a sua atenção, sequestrarem o seu tempo, né, porque os caras querem pendurar anúncio em tudo que você faz. Né? Aliás, eu vou convidar vocês, ontem eu fiz uma live justamente sobre isso, né, o que está acontecendo, né, na história humana, em que de repente bilhões de pessoas pela primeira vez estão juntas numa coisa conjunta, com as mesmas regras, mas isso não é para o bem de todos. A gente está justamente pedalando a bicicleta do Mark Zuckerberg, a gente está remando no barco do Elon Musk, né? A gente está aqui justamente trabalhando de graça para que alguns bilionários, que só pensam no próprio lucro, nos bilhões, nos investidores, essa zona toda de stock options e IPOs, etc. e tal, esses caras todos conseguiram pela primeira vez mobilizar a humanidade inteira para que o quê? Né? A gente tem tantos problemas para avançar, tantos problemas para resolver, tem tantos desafios, e a única maneira que a gente conseguiu colocar todo mundo sentado na mesma coisa para fazer a mesma coisa, para dar like, e like em coisas que são falsas, que são desinformação, né? Aliás, vale a pena, vou dar um link aqui para vocês. Recentemente, acho que o G1 publicou ali uma moça que é uma atriz, que ela ganha dinheiro
personificando, ou fazendo de conta que ela é médica, né? Então você pode encontrar na internet inúmeros vídeos em que ela aparece como uma médica especialista, dizendo que o trabalho dela é científico e que de repente esse tratamento que ela vende, que eu não sei para que é, se é para pinto pequeno, eu não sei o que é, né? Esse tratamento que ela vende é comprovado pela ciência, só que não, né? Simplesmente ela é uma atriz que achou que é perfeitamente justificável você ganhar um troco e manipulando a fé pública para vender alguma coisa que não funciona, né? Então isso, as plataformas são ótimas, você pode fazer isso à vontade, isso dá um dinheiro louco, você pode ser um influencer do mal, você pode estar divulgando plataformas de apostas, que é lógico, que é justamente o que a humanidade está precisando agora, é todo mundo jogar dinheiro em plataformas de apostas que devem estar lavando dinheiro, obviamente, para o crime organizado. Então, na hora que acho que me caiu essa ficha da dificuldade que é hoje, né, você conseguir emplacar, ou pelo menos, sei lá, lançar uma semente aí que tem um pouco mais de fundamento, que tem um pouco mais de perspectiva, que tem um pouco mais de futuro e que não está hackeando justamente os nossos tripés mais primitivos, então eu acho que eu dei uma leve baqueada. Hoje quase que eu não gravo, né? Então eu acho que eu vou, não se preocupem se já aconteceu antes, vocês já testemunharam crises minhas de fé naquilo que eu faço, e já testemunharam aqui eu justamente perdendo o pé, ou perdendo, né, um pouco a esperança, se bem que eu não gosto muito da palavra esperança, mas perdendo um pouco ali a sustentação. E vamos torcer para que eu consiga me inspirar de novo com outras coisas, é que efetivamente tem hora que a coisa bate. Eu não sou, obviamente, de ferro, né? Aliás, se tem uma coisa que eu estou tentando aqui o tempo todo, é justamente evitar qualquer tipo de ilusão com relação à minha humanidade e aos meus próprios limites. Não estou aqui posando de bacana, de pondé, de filósofo, de seja lá de quem for, né? Isso aqui, como diria Nietzsche, é um podcast humano, demasiadamente humano, mas acho que tem uma historinha aqui que eu vou compartilhar com vocês, mas que também é um pouco perturbadora. Veja só, eu no Twitter sigo ali vários canais de história, e um desses canais de história mostrou uma imagem, um vídeo, na verdade, um vídeo reconstituído por inteligência artificial, né, porque é um vídeo do final do século passado, né, do século retrasado, acho que é, sei lá, 1890 e poucos, ou 1900, ou 1900 e bolinha, tá bom? Alguém fez um filminho, né, provavelmente, sei lá, 16 milímetros, devia ser aquela coisa que foi todo mundo pulando, de Berlim. Então alguém passou isso num robô maluco que não só deixou de ser puladinho, ficou um movimento mais fluido, as pessoas ali, né, andando para lá e para cá na rua, mas também colorizou, que eu acho que é um crime, porque, desculpa, é preto e branco, não tem como você saber quais são as cores, mas tudo bem. Mas aí eu estou olhando aquilo e falei, puxa, que legal, Berlim era assim, não sabia, e aí eu vi um estabelecimento gigante chamado Panopticon, né, com um cartaz enorme, 2, 3 andares o cartaz, escrito de Wilde Weiber aus Dahomey, o que em alemão significa as mulheres selvagens de Dahomey. A primeira coisa que eu pensei, putaria, deve ser um espetáculo de striptease, mulheres loucas, cancan, né? Mas aí depois eu pensei, pera, isso Wilde em alemão é selvagem mesmo, não é que elas simplesmente são especialmente taradas, alguma coisa assim. E aí eu fui dar uma pesquisada, o que são as mulheres selvagens de Dahomey? Então, ok, aí eu até vou dar um link aqui para o ChatGPT, que é a minha conversa a respeito, e para outras pesquisas que eu fiz também. O que acontece é que no começo do século XX, no final do século XIX, começo do século XX, você tinha zoológicos humanos. Era comum. Então, sei lá, você faz uma feira mundial do progresso da humanidade em São Luís, em Chicago, em Paris, em Nova York. Teve uma época que tinha grandes feiras mundiais para demonstrar o progresso da tecnologia e da ciência. Era muito comum você ter algum tipo de cercadinho ali com povos primitivos para você observar. Então você tirava da sua terra natal, né, um povo original, podiam ser filipinos que eram exibidos em zoológicos humanos nos Estados Unidos. Vem a ver aqui os primitivos, certo? E eles ficam, imagina, os filipinos saindo do meio das Filipinas, ou quem sabe da Papua Nova Guiné, não é? E estão agora ali sendo olhados como se fossem animais,
né? E isso em Berlim também. Aí essas mulheres da Dahomey hoje fica no Benin, é uma tribo, é uma cultura africana. Elas eram expostas como se fossem bichos para as pessoas olharem, para os homens brancos olharem naquele momento em que se achava, né, que você tinha espécies humanas e que algumas espécies eram mais evoluídas que as outras, e isso justificaria, obviamente, o que os homens brancos estavam fazendo, sobretudo os homens, estavam fazendo pelo mundo, né, conquistando, estragando, explorando, não é? Então veja, há 100 anos atrás, há 100 e poucos anos atrás, você podia levar seu filhotinho, seu filhinho tão querido, para ver, sei lá, povos primitivos, né, ali, provavelmente mal cheirosos, mal cuidados, mal alimentados, como se eles fossem animais. Então eu fico feliz que veja, isso é tribalismo no máximo, né, achar que você é uma tribo superior e os outros são animais, não é? Então também é conformismo, porque você até pode achar aquilo estranho, mas se aquilo é uma atração comercial, todo mundo vai, então eu também quero ver, não é? Também tem alguma questão de religiosidade, porque quem diz que esses povos têm alma, né? Durante muito tempo houve aí essa questão se esses povos, entre aspas, primitivos tinham alma ou não, pelo sim, pelo não, você bota ele numa jaula para as pessoas verem, jogarem amendoim, não é? Então eu fico feliz que eu tenha trazido hoje para vocês alguém que foi morar na Papua Nova Guiné, entre povos originais, com respeito, justamente para descobrir a humanidade que nos une, né, para descobrir o que nos torna todos, em princípio, primos, todos na mesma aventura humana. Eu fico feliz também que agora você tenha, pelo menos, já que a gente falou de White House aqui, que é o sobrenome do Harvey, já que a gente está falando de Casa Branca, a gente tem concorrendo contra um alemão nazista, supremacista branco, você tem alguém que é mestiça, alguém que vem justamente de etnias distantes, que tem um tom de pele mais escura. Eu espero que novamente a gente tenha alguém mais moreno no comando da nação mais poderosa do mundo. Então veja, há sinais de avanço, legal, já estou um pouco mais empolgado, pelo menos a gente não coloca mais as pessoas de outras cores, né, num cercadinho e cobra ingresso para todo mundo ver. Agora a gente pode votar nelas para elas de repente trazerem à tona o que é melhor de nós. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, obrigado pelo apoio, desculpem aqui essas fraquezas, esses titubeios, eu hei de recuperar um pouco aqui a minha empolgação tradicional e amanhã a gente está de volta. Cuidem-se, por favor, e até amanhã.